Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Astorga. Hoje iniciaremos alguns estudos a respeito da pessoa de Cristo revelada e anunciada no Velho Testamento, naqueles livros que compõem o Velho Testamento da sua Bíblia. É muito comum muitas pessoas, de maneira geral, verem Cristo apenas no Novo Testamento. Existem alguns, inclusive, que imaginam que Cristo passou a existir apenas quando os evangelhos narram ali o seu nascimento. E por causa disso, por causa de pensarem assim, algumas pessoas acabam definindo a Cristo ou parametrizando Cristo com outros personagens históricos. Definem Cristo como um grande líder político, definem Cristo como um grande líder religioso, desconhecem a sua divindade, jamais compreendem que há todo um plano de salvação estabelecido por Deus e sendo revelado a toda a humanidade desde os primeiros capítulos da sua Bíblia. Se nós tivermos uma incorreta visão a respeito de Cristo, ali no Velho Testamento, ou talvez dizendo de uma outra forma, se nós não virmos a Cristo desde os primeiros capítulos da nossa Bíblia, então toda essa porção da palavra de Deus do Velho Testamento, ela acabará se tornando apenas algo moralista. Há textos em que nós buscamos apenas lições morais para as nossas vidas, relativizamos tudo aquilo que está ali dito, e pensamos como sendo apenas um contexto histórico, mas não é assim. Vamos tomar como exemplo a vida de José, lá no Egito. Eu creio que você conhece ali em Gênesis, se eu não estou enganado, a partir do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, todo o final do livro de Gênesis, narra a história da vida de José. E é muito comum algumas pessoas tomarem esses textos da vida de José para falar dos comportamentos morais de José e a sua prosperidade. Então vão citar quando ele foi traído, foi vendido pelos seus próprios irmãos, como ele chegou como escravo na casa de Potifar e logo começou a prosperar, como ele foi assediado pela esposa de Potifar e depois foi mandado para a prisão injustamente, mas que no fim ele foi elevado ao posto de segundo homem mais importante de todo o Egito. Daí alguns pegam toda essa narrativa e acabam associando a prosperidade de José com um correto comportamento moral. Mas aquele texto, ele não está falando exatamente de José. Aquele texto é sobre a narrativa de Deus e o seu plano de salvação. Eu entendo, e claro, a palavra de Deus, ela nos é muito clara em nos mostrar que nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que se nós formos obedientes à palavra do Senhor, Ele também nos recompensa, Ele também nos abençoa. Mas há algo muito maior narrado naquele episódio. Tanto quando o povo de Israel entra no Egito através de José, como quando o povo de Israel sai do Egito através de Moisés, Deus está mostrando o seu grande poder. E José e Moisés são como tipos de Cristo, que Deus levantou. Por exemplo, veja o caso de José lá no final, no último capítulo. José diz assim para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para que todo esse povo de Israel pudesse ser salvo da grande fome que viria. Deus tem um plano e Ele está executando esse plano. Ou seja, a história de José, ela pode ser olhada sobre alguns aspectos de atitudes, de perseverança e tudo mais, mas o que está acontecendo de fato ali é a revelação de alguém que seria levantado como que providenciaria todo o sustento para Israel. Logo, posteriormente, Moisés seria levantado como aquele que tiraria o povo de Israel do Egito. Evidentemente, você pode usar os exemplos da vida deles para aplicar em algumas situações específicas, mas sempre lembre-se, o fato principal que acontece naquele episódio, por exemplo, da vida de José, é a intervenção de Deus na execução do seu plano de salvação. A título ainda de introdução desse estudo, é importante nós
dizemos também que muitos conseguem ver a Cristo no Velho Testamento, mas somente naqueles textos que são chamados textos messiânicos. Por exemplo, existem alguns salmos que falam especificamente do Messias. Você tem, por exemplo, Isaías capítulo 53, que é muito claro, falando do sofrimento vicário do Messias, mas não são apenas esses textos que falam a respeito de Cristo. Se nós tivermos, sim, uma visão correta, tudo aquilo que nós chamamos de cosmovisão, aqueles pressupostos que nós temos, se você tiver o pressuposto correto e a cosmovisão correta, você verá que Cristo está revelado desde o início e até o fim da sua Bíblia. Hoje nós vamos falar a respeito da revelação de Cristo ali no ato da criação e da queda. São os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, Gênesis de 1 a 3. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar, pedir a direção de Deus para a compreensão da sua palavra. Senhor, nós te somos gratos por esse dia que o Senhor nos concede, pela vida, pela saúde, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado pela oportunidade de gravarmos essa aula, Deus. Obrigado porque mesmo nesse momento de impedimento de nos reunirmos socialmente, o Senhor ainda tem nos oportunizado, ouvirmos a Tua palavra por intermédio de mídias sociais. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Que possamos meditar ainda assim nessa Tua palavra, compreender o que ela diz. Para isso te pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, conduzindo o nosso entendimento, o entendimento de todos aqueles que estão ouvindo, para que essa palavra possa de fato ser bem compreendida, bem aplicada nas nossas vidas também. Somente o Senhor pode realizar isso em nossas vidas através do Espírito Santo. Usa-nos, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Abençoa-nos para compreendermos o plano de salvação, aquilo que Cristo fez pelas nossas vidas, que o Espírito Santo aplique isso nos nossos corações e que nós vivamos para louvor da Tua glória. É o que nós te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O texto base para esse estudo, ele está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Apenas um versículo que diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3 narra a respeito da queda. Eu creio que você conhece o episódio de Eva sendo enganada pela serpente, também dando do fruto para Adão, e ambos comeram do fruto que era proibido. Eles foram enganados pela serpente, e quando Deus chama a Adão e pergunta onde estás, onde estava Adão, e aí acontece toda essa narrativa. Adão põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente, e aí acontece esse episódio, esse juízo de Deus manifestado sobre a serpente, e o versículo 15 especificamente sobre Satanás. A promessa do descendente, ela é anunciada em Gênesis capítulo 3, verso 15. Adão e Eva desobedeceram a Deus, e a queda deles foi vergonhosa. Como consequência, a voz de Deus, outrora tão doce aos seus ouvidos, agora provocava medo e terror. Logo após nossos pais terem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor vem em busca deles. O Senhor confronta Adão e obtém uma espécie de confissão, envolvida em uma denúncia, na qual ele aponta para a sua esposa como a responsável pela sua transgressão. O Senhor se volta para Eva e a ouve também transferir a responsabilidade da culpa para a serpente. É interessante a maneira como o Senhor aborda a serpente. Diferentemente de como tratou Adão e Eva, ele não faz nenhuma pergunta à serpente. O Senhor tem a dimensão exata, o conhecimento perfeito do que ocorreu. Ele sabe que aquele animal foi usado por Satanás, o seu inimigo. Por essa razão, o Senhor não dá à serpente a chance de argumentar nada em sua defesa. E é justamente quando confronta a serpente e a amaldiçoa que Deus faz a sua primeira promessa redentiva. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente,
Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O primeiro detalhe a ser observado aqui é que enquanto as palavras do versículo anterior são dirigidas diretamente à serpente, as palavras do versículo 15 são dirigidas a Satanás. E de maneira também diferente de como trata o homem e a mulher, Deus não suaviza as maldições sobre Satanás. A maldição sobre ele é absoluta. Satanás teria a sua cabeça esmagada, completamente dominado, seria derrotado e feito impotente. Todavia, o elemento mais importante nas palavras dirigidas à serpente, Satanás, é a referência ao descendente da mulher. Temos aqui o que é conhecido como proto-evangelho, a primeira promessa evangélica, o primeiro anúncio do evangelho no Antigo Testamento. Proto significa primeiro, significa aquilo que vem antes. Ele dá uma ideia de protótipo. Talvez se você fosse imaginar um protótipo, creio que você já viu, por exemplo, como que funciona a construção de um carro. Ele é todo estabelecido em um chassi. E esse chassi é a base, é a sustentação onde todo o veículo será construído. Da mesma forma, se você pensar numa construção civil, aquele que projeta a construção, ele tem todo o plano pronto, mas quando ele começa a executar o projeto de construção, ele precisa primeiro estabelecer os fundamentos. E estabelecidos os fundamentos, então depois ele ergue aquela bela construção que nós vimos. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele fala a respeito de uma pedra angular, diante da qual todos aqueles que creem em Cristo são edificados. O fundamento é Cristo, a pedra é Cristo. Se você pensar nesse protótipo do Evangelho, o Evangelho é Cristo. E ele já é anunciado no início da sua Bíblia. Essa já é o primeiro anúncio daquilo que seria a redenção da humanidade. Deus ali, em Gênesis 3, versículo 15, ele começa a revelar o plano de redenção da humanidade. O plano já está completo. Em Apocalipse, nós vemos que Cristo é apresentado como o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E também o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então chega aquele momento, Deus de fato tem a dimensão exata de tudo aquilo que acontece, e para que o seu nome fosse louvado e exaltado pelos séculos dos séculos, ele planeja essa redenção em enviar o seu próprio Filho, que esmagaria a cabeça da serpente. E o que irá acontecer em toda a história do Velho Testamento é uma revelação progressiva da vitória de Cristo. Cristo anularia o dano causado pela serpente, anularia as consequências da queda e anularia os seus efeitos. Preste atenção nisso, eu vou repetir. Cristo iria anular o dano causado pela serpente, Cristo iria anular as consequências da queda e Cristo iria anular todos os efeitos desse pecado e dessa queda. O texto revela uma grande vitória, mas é uma grande vitória para um dos lados e revela também uma completa derrota, uma profunda humilhação para o lado que seria golpeado na cabeça. Cristo é anunciado em Gênesis 3,15 como aquele que viria como descendente da mulher. A promessa é cumprida em Jesus. A promessa messiânica de Gênesis 3,15 foi cumprida quando Jesus, na plenitude do tempo e nascido de uma mulher, tomou o lugar de Adão, triunfou sobre a tentação do diabo. Se você analisar textos como Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 4, você vai ver e ler nos evangelhos, a respeito da tentação de Cristo. Cristo é tentado por 40 dias, mas nós temos ali pelo menos 3 tentações ali anunciadas, e Cristo triunfa ali também. Mas Cristo também expulsou demônios.
No Evangelho de Marcos, talvez é onde haja maiores citações do poder de Cristo sobre esses seres espirituais, expulsando apenas com uma palavra e nem resistência havia da parte deles. Mas Cristo também curou enfermos, Cristo realizou grandes milagres no seu ministério. Se você olhar o Evangelho de João, você vai perceber que há 7 milagres ali anunciados, que mostram, por exemplo, o poder de Deus sobre os elementos da natureza, que ele mesmo criou. O Evangelho de João começa logo no capítulo 1, dizendo que tudo foi criado por intermédio de Cristo. E quando ele narra o primeiro milagre, quando Cristo transforma a água em vinho, que na verdade João está mostrando é que Cristo tem poder criador, porque ele que criou todos os elementos da natureza e somente ele é capaz de transformar água em vinho, mudando esses elementos da natureza. Cristo também, o Evangelho também narra o poder de Cristo na multiplicação dos pães e dos peixes, onde Cristo faz aparecer do nada muitos pães e muitos peixes para alimentar toda uma multidão, porque pela palavra de Cristo todas as coisas foram criadas. Cristo também desafia, lá no Evangelho de João, é citado o milagre dele andar sobre as águas. Ele desafia as leis da natureza que regem o nosso planeta e o universo, porque foi ele mesmo que as estabeleceu. E Cristo demonstra o seu poder curando uma criança que estava enferma, apenas dizendo assim, vai, sua filha já está curada. A filha estava a quase 30 quilômetros de distância. Cristo também cura um paralítico no tanque de Betesda, e ele cura, o paralítico nem pede para ele, se você for olhar o texto, Cristo pergunta para ele, queres ser curado? Ele dá uma resposta evasiva, mas na verdade Cristo diz assim, levanta, toma o teu leito e anda. Cristo cura um cego de nascença, e não havia relatos na história de um cego de nascença ter sido curado, e Cristo ainda cospe no chão, faz um lodo, põe nos olhos, como que querendo mostrar para as pessoas que estavam presenciando aquele milagre, que Deus do pó formou o homem, daquele pó, daquele lodo, Cristo como que reconstrói os olhos daquele que era cego. Há também o grande milagre de Cristo na ressurreição de Lázaro, mostrando que Cristo tem o poder sobre a vida. E o evangelista João vai dizer, não no evangelho, mas lá nas suas cartas, dizendo que nós vimos a vida se fez presente entre nós. De fato, Cristo realizou uma obra miraculosa. Ele não só expulsou demônios, curou enfermos, mas ele morreu numa cruz. E ele morreu numa cruz para expiar pecados, demonstrando que todos aqueles animais que eram oferecidos em sacrifício, lá narrados no Velho Testamento, eram apenas sombras daquilo que Cristo ia fazer. Aqueles animais deveriam ser perfeitos, e claro, eles eram, digamos assim, inocentes. Eles eram mortos e dados em sacrifício. Da mesma forma, Cristo, sem pecado, perfeito, completamente inocente, ele é levado à cruz e ele se permite ir até aquela cruz. Lembra que ele diz para Pedro? Ele diz assim, Pedro, você acha que se eu não quisesse, eu não orava ao meu Pai, ele me mandava uma legião de anjos para me tirar daqui? Mas Pedro, eu vim exatamente para essa hora, eu vim para morrer, e Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. E quando ele ressuscita, ele vence a própria morte. Esse foi o ministério de Cristo. Mas ainda há algo de se dizer de que na área onde Adão foi tentado, lembre-se, o autor está dizendo assim, Cristo se fez, tomou o lugar de Adão. Cristo é aquilo que Paulo vai dizer, o primeiro Adão, o segundo, né? Cristo é esse segundo homem, esse segundo cabeça de raça, que vai tomar o nosso lugar, morrer pelos nossos pecados e começar uma nova geração, pessoas regeneradas em Cristo. Mas na área onde Adão foi tentado, Jesus também foi. Temos a tentação, tanto a tentação do Éden como a tentação no deserto da Judéia, envolver um alimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e lá na tentação de Cristo, o pão. Se você for pensar e voltar para ler atentamente o episódio de Gênesis 3, você vai ver que Eva olha para o fruto e ele vê que ele era agradável ao paladar. Faça uma comparação aqui, quando você está com fome e você vai
vai se alimentar e você começa até a perceber que você saliva, porque o organismo está com fome, você está pronto para se alimentar. Da mesma forma, quando você está completamente cheio, digamos que você comeu além da conta, você também não consegue nem olhar para aquele alimento. Eu quero imaginar que Eva, naquele momento, quando ela olha, talvez ela estivesse com fome, porque ela olha para o alimento e o vê como agradável para se tomar e comer. É assim que nós fazemos quando nós estamos com fome. E Jesus, quando ele estava naquele deserto, ele estava com fome, já havia 40 dias que ele estava em jejum. E talvez naquele momento, uma reflexão interessante que a gente poderia fazer é que quando nós passamos por dificuldades nessa vida, talvez nós julguemos que nós podemos então quebrar certas regras. Talvez algumas pessoas digam assim, é muito fácil você dizer que é fiel a Deus quando tudo te vai bem. Quando você tem uma vida agradável, quando você desfruta de saúde, quando você tem prosperidade, quando você tem uma família estável, mas e se você perder todas essas coisas? E aí de qual personagem bíblico você lembra? De Jó. Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu todos os seus filhos, Jó perdeu a sua saúde e Jó estava perdendo a sua honra e a sua dignidade porque ele estava sendo acusado como alguém que tinha algum pecado. A própria mulher de Jó diz para ele assim, Jó, nessas condições que você está vivendo, sendo completamente castigado, só te resta uma coisa, amaldiçoa o teu Deus e morra. Se você fizer uma analogia disso com aquilo que estava acontecendo com Cristo, Cristo estava privado de alimentação, privado de comida, privado de bebida, e ele estava naquele momento em que muitos de nós talvez pensemos em abrir mão dos nossos valores. É como se um filho pensasse assim, não, meu pai foi muito severo comigo, meu pai agiu de forma incorreta comigo, então eu vou deixar de honrá-lo. Eu tenho pressupostos para poder desobedecer aos meus pais. Talvez você no relacionamento com o seu cônjuge, quando você tem alguma discussão, alguma briga e você se sente injustiçado, você diz assim, então eu posso abrir os meus olhos, posso olhar para outras pessoas, já que o meu cônjuge me desprezou. Talvez na sua empresa onde você trabalhe, de repente você tem algum objeto que está para seu uso, mas você pensa assim, não, o meu patrão é muito desonesto comigo, ele não me paga um salário correto, então quer saber, eu não vou cuidar dos seus próprios bens. Creio que você entende o que eu estou querendo dizer, que muitas vezes nós pensamos que as circunstâncias podem nos fazer ser obedientes ou não. E quando Cristo está sendo tentado naquele momento, talvez ele pudesse pensar assim, que mal teria eu me alimentar, ainda que isso não fosse lícito pela forma que Satanás está oferecendo. Satanás ofereceu para Eva assim, você pode comer, porque se você comer, os seus olhos serão abertos, e você e seu esposo serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E a proposta que Satanás faz para Jesus, homem, é dizer assim, se você se curvar e me adorar, eu te darei todos esses reinos. E Jesus tinha uma promessa de alegria, está narrada lá em Hebreus, que Cristo não fez conta da ignomínia, não fez conta da vergonha da cruz, mas antes ele pensava e tinha como objetivo a alegria que lhe estava proposta de comprar com o seu sangue aqueles que procedem de todo povo, toda tribo, toda língua e nação, e com o seu sangue comprá-los para o Pai. Era isto que Cristo tinha em mente, e por causa disso, apesar de Adão estar lá no melhor cenário de toda a história da humanidade, o Jardim do Éden, e Jesus está num dos piores cenários da humanidade, que é num deserto, passando por diversas provações e também privações. Cristo lá naquele ambiente terrível, venceu, resistiu e derrotou Satanás ali. Ele permaneceu completamente fiel à palavra do Pai. Na derrota da serpente, Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Lembra aquilo que nós dissemos há pouco, né? Que Jesus, ele cancelou todos os efeitos e todas as consequências da queda, do pecado, tudo aquilo que a serpente fez.
E o que Cristo fez naquela cruz foi cancelar o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz. Cristo encrava na cruz e diz: está pago. Quando Cristo está ali, sendo crucificado, sendo açoitado, ele chega no final e diz assim: está consumado, está feita a obra, o pecado está pago diante do Pai. Cristo havia tomado todo o cálice da ira de Deus por causa da sua santidade afrontada pelo pecado humano. E porque esse pecado foi cometido por um homem e teve consequências eternais, somente um homem-deus seria capaz de pagá-lo. Somente um homem-deus teria condições de executar esse plano de salvação. O que Cristo faz então é cancelar o escrito de dívida que era contra nós, despojando os principados e as potestades, ou seja, esses seres espirituais, e ele faz aquilo que ele faz na cruz, publicamente expõe esses seres espirituais ao desprezo, e Cristo triunfa sobre eles na cruz. Aquilo que parecia uma grande derrota na cruz era aquela picada da serpente. Lembra o que diz Gênesis 3,15? Ele te esmagará a cabeça, ainda que você lhe fira o calcanhar. Naquela aparente derrota de Cristo na cruz, a consequência foi uma vitória eternal e universal. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele todos os seus anjos. Quando Cristo vence, quando Cristo derrota Satanás naquela sua morte na cruz, o impacto é como se fosse espiritual. Naquele mesmo momento, sobe para o céu e desce o acusador. Ele é expulso da presença de Deus, porque o preço do pecado havia sido pago para o próprio Deus. Mas veja que tudo isso que Cristo fez ainda nos faz aguardar um novo céu e uma nova terra. Nós ainda sofremos as consequências físicas e materiais do pecado original. Nós ainda lutamos dia após dia com a nossa inclinação carnal ao pecado. Nós ainda lutamos com todas essas coisas, mas nós temos um auxílio poderoso que é o Espírito Santo, que nos ajuda a mortificar essa carne. A terra, ela ainda produz espinhos e abrolhos, e com o suor do nosso rosto nós ainda trabalhamos para buscar o sustento das nossas famílias, mas Deus ainda nos abençoa e nos faz prosperar no nosso trabalho. A sua mão ainda é bondosa, os seus olhos ainda estão inclinados para nós. A mulher ainda continua com as dores de parto, ainda que haja procedimentos, clínicos que amenizem essa dor, mas foi através de um parto, ainda que doloroso, que veio ao mundo o Salvador do mundo. Foi assim que aconteceu com a Virgem Maria. Um dia, ela concebeu do Espírito Santo e ela deu à luz. Eu quero imaginar com as chamadas dores de parto mesmo, porque tudo isso mostrava o quão doloroso é para Deus todo esse plano de salvação em enviar o seu próprio Filho. E através dessa mesma dor nasce e vem ao mundo aquele que é o Redentor do mundo. Lembre-se, Cristo não é nascido de homem, Cristo é nascido de mulher. Lembre-se também que Cristo é homem e Cristo é Deus. As duas naturezas estão presentes nele, restaurando a humanidade diante de Deus. A conclusão que nós chegamos é que a importância da narrativa de Gênesis 3,15 para a nossa vida está em seu caráter pactual, representativo. Algumas pessoas costumam afirmar que não possuem qualquer relação com o pecado de Adão, afinal de contas não estavam no Éden e por essa razão não podem ser responsabilizadas. Não sei se você já ouviu isso ou talvez já pensou assim: mas que culpa eu tenho se Adão cometeu um pecado? Eu não estava representado em Adão. E esse tipo de raciocínio é perigoso,
Pois, sustentado de modo coerente, quando a pessoa começa a argumentar e tentar dizer que ela não estava lá representada em Adão, ela fará com que aquele que emite essa opinião também não possa ser identificado com o descendente da mulher, o Senhor Jesus, que desfez aquilo que foi feito por Adão e, acima de tudo, triunfou sobre a serpente Satanás, ferindo mortalmente a sua cabeça e realizando a nossa salvação. Ou seja, ao mesmo tempo que você use a palavra de Deus para dizer que você não estava representado em Adão, então ao mesmo tempo você tem que compreender que à luz da palavra de Deus, você também não estava representado em Cristo. Porque é isso que a palavra está falando. Adão nos representou e Cristo, para todo aquele que crê nele, também o representou naquela cruz. E dessa forma, a gente tem algumas aplicações que nós poderíamos fazer diante de todo esse estudo, diante de tudo aqui que foi dito. Por exemplo, como é importante nós conhecermos o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos saber o que Cristo fez por nós. E nós precisamos saber, e nós precisamos crer nele. Porque Cristo, aquilo que realizou por todos aqueles que creem no seu nome. E nós precisamos entender que tudo isto foi por causa do pecado, porque o pecado afronta a santidade de Deus, aquele que a palavra de Deus chama de santo, santo, santo. Deus, e a palavra de Deus nos mostra, ele tem muitos atributos. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Deus também é justo e santo. Foi necessário que o seu próprio Filho morresse em nosso lugar, por causa do nosso pecado na nossa carne. Uma segunda aplicação é que, uma vez nós sabendo todas essas coisas, nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Não devemos oferecer a nossa consciência, não devemos oferecer os nossos pensamentos, não devemos oferecer as nossas inclinações e as nossas atitudes para fazer aquilo que ofende a Deus. Ou então, nós sofreremos a consequência do nosso pecado. A santificação é algo que deve ser buscado dia após dia. E como diz Hebreus, sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós devemos então nos oferecer a Deus, oferecer como ressurretos, como alguém que foi gerado novamente dentre os mortos, para vivermos como instrumentos de justiça. Essas três aplicações, elas são baseadas naquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 6. Paulo começa perguntando assim: à vista dessas coisas, permaneceremos nós no pecado? Ou seja, à vista de tudo isso que você ouviu, de tudo isso que nós relembramos, tudo isso que nós interpretamos, que a palavra de Deus nos diz, nós continuaremos no pecado? Nós permaneceremos no pecado? E o apóstolo Paulo, ele mesmo responde: de modo nenhum, jamais. Aquele que crê em Cristo, ele deve andar em novidade de vida. Ele é uma nova criatura, criada em Cristo. Deus executou todo o seu plano de salvação em Cristo, e hoje o Espírito Santo, que foi enviado por Jesus, ele nos capacita para que creiamos nesse Evangelho, vivamos esse Evangelho e preguemos esse Evangelho. Lembre-se, o Evangelho é Cristo, e lembre-se, tudo é sobre Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que nos auxilie, ó Pai, a compreendermos aquilo que Cristo fez pelas nossas vidas. Nós te somos gratos pelo teu grande amor, em olhar para o mundo em pecado, olhar para o mundo em destruição e em ruína, e pelo teu grande amor enviar o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça salvadora. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua obra redentora. Nós te agradecemos por nos ter enviado o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Te agradeço pelas ternas consolações do Espírito Santo e pela comunhão do Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, compreender tudo isso que o Senhor fez. E diante de tudo isso, dizermos não ao pecado. E dia após dia buscarmos a nossa santificação, andando no Espírito,
para que jamais venhamos a satisfazer as obras da nossa carne. Nos sustenta, Pai, com o seu poder, que esse entendimento, que essa compreensão nos leve a agir segundo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Tudo te agradecemos, tudo te pedimos, no nome do nosso Senhor, Salvador e Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.